Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento, falando hoje sobre alimentação. Alimentação para a vida, alimentação para o treino. Devia ser tudo uma coisa só, devia ser aquela alimentação que a gente aprendeu lá na nossa infância, mas às vezes a gente vai perdendo o contato com algumas coisas muito elementares quando a gente fala de nutrição, e hoje a ideia é recuperar isso aqui e trazer informação de qualidade em relação às boas práticas da nutrição. E para isso nós temos duas convidadas, a Daniela Lovatel, que é nutricionista esportiva. Daniela, bom dia para você, muito obrigada por estar conosco hoje. Bom dia, obrigada pela oportunidade, prazer estar aqui. Está conosco também a empresária e triatleta Gabriela Mello. Gabriela, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada aqui pelo espaço, tudo jóia. Muito bom conversar com vocês hoje e trazer informação aqui para todo mundo. Em relação à alimentação, Daniela, eu imagino que você já tenha se dado conta disso na sua prática de consultório, que é uma prática bastante extensa, de como às vezes as pessoas perderam o contato com algumas coisas muito básicas quando a gente fala de alimentação, de comida, que é saber quando está saciado, ter aquela ideia de privilegiar ali não só um grupo alimentar, mas ter um prato colorido, ter um prato ali que abarque os nutrientes e não fique só preocupado com questão de calorias ou de restringir isso, restringir aquilo. Em que momento você acha que aconteceu isso da gente perder o contato com essas coisas tão elementares que ajudam a gente a se alimentar bem para a vida e também para a atividade física? Olha, o que eu tenho percebido bastante, né, nos últimos anos aí, que eu acho que tem uma influência muito grande pelas redes sociais, né, e as pessoas estão ficando com medo de comer, né, então muitas vezes tem que falar assim, olha, você pode comer arroz e feijão, né, algo que é básico, né, se a gente pegar aí a geração 80, 90, antes até, né, comer arroz e feijão é o básico, né? A gente nem imaginava ficar sem esses alimentos. Estou falando aqui dentro da nossa cultura, né? Dentro do Brasil. E a gente percebe, o que eu percebo hoje é que as pessoas estão com muito medo. Quando você fala assim, nossa, você pode comer uma banana, mas banana não engorda, não tem muita caloria. Não, ela é uma fruta, né? Ela tem um carboidrato bom, ela é complexa, ela sacia. Nossa, mas se eu posso tomar um suco de laranja? Daí você fala, pode, você pode tomar. Qual é o seu objetivo, né? Você é do esporte, você quer emagrecer? Não tem problema. Então, assim, o que eu sinto que com, né, é muita informação nas redes sociais, muita gente achando que entende de nutrição, né? Só que sem embasamento. Então, começam a colocar essas questões aí e vai se tornando um mito. E as pessoas começam a ter muito medo de comer, o que é muito perigoso isso, né? Sem dúvida. Eu quero colocar aqui a Gabriela na nossa conversa e te perguntar sobre isso, Gabi, pelo seguinte: tem tanta essa história, né, de o que é difundido nas redes sociais e que muitas vezes não corresponde à realidade, como tem também algumas coisas que são difundidas, às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e até com boas intenções, né? Não são pessoas mal intencionadas, mas que às vezes acabam incutindo na gente alguns conceitos que não são verdadeiros e algumas ideias que podem nos levar a ter esse tal do medo da comida, esse medo de comer, como estava nos contando aqui a Daniela. Você já passou por alguma coisa assim, de receber uma avalanche de informação e, de repente, ficar preocupada demais com algo que deveria ser natural, que é a nossa alimentação? Com certeza, eu acho que faz muito sentido o que você trouxe de a melhor das intenções às vezes não é tão bem recebida e a gente acaba carregando isso para a vida inteira, né? Então eu fui uma criança sempre muito envolvida com o esporte, mas que ao mesmo tempo eu via dentro de casa alguns cuidados que eu tinha que ter em relação à minha alimentação, principalmente porque a minha avó veio de um contexto que ela era Miss Palmeiras, ela desfilava muito, então ela já trazia que eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu comia, porque eu poderia engordar, ou isso não seria bem visto, e sempre em um contexto de uma história que ela viveu, que ela carregou aquilo e acabava passando. Então eu tive
muito medo de comer a minha vida inteira, porque se eu engordasse, era como se fosse a maior tragédia, né? E essa ressignificação que a Dani traz, né, de ao longo da vida a gente vai entendendo que tá tudo bem você se alimentar, que a comida, ela na verdade, ela vai ser um combustível para você conseguir fazer os desafios esportivos, conseguir performar, conseguir fazer um tanto de coisa. Mas eu costumo dizer assim que é assim, uma vida inteira a gente recebendo essa informação e aí agora fala assim, olha, você pode comer, tá tudo bem, você não vai engordar. Você fala, opa, calma aí. Mas e o arroz, que todo mundo falou que era o carboidrato era horrível e tal. Aí no triatlon a gente vê consumindo, às vezes, em provas longas, né? 100 gramas, 120 gramas de carboidrato por hora. Aí você fala assim, nossa, não é possível que isso vai dar certo. E eu fui uma pessoa que questionei muito meu nutricionista. Eu falei assim, olha, não é possível que isso vai dar certo. Mas aí que eu acho que entra o papel de confiar, de fato, nas pessoas que você escolhe para te acompanhar, né? Super importante isso. E Daniela, ela estava falando, né, de como às vezes a gente até questiona o nutricionista quando ele é um pouco mais ou ela é um pouco mais permissiva ou mais pé no chão, né, de falar para você comer o que sempre se comeu e que não tem problema. Eu acho que outra coisa também importante é as pessoas hoje terem um pouco mais de clareza em relação à diferença dos corpos, né, Daniela, que não é todo mundo que vai ter um corpo parecido com o outro, e quando a gente fala de mulheres, a gente sabe que a pressão que a gente sofre para ter um corpo mais padrão é muito grande e vem aí da sociedade inteira, mas os Uhum. corpos são diferentes e isso não é necessariamente um problema, né? Não, nem um pouco, né? Mas infelizmente pegando a história, né, da Gabi aí, né, da avó, o quanto isso é forte, né? O quanto as pessoas estão com essa questão assim, você precisa emagrecer, você precisa ter um corpo bonito, você precisa ser magra, você precisa caber dentro de um manequim X, Y, tal, né? Então, é uma cobrança muito forte. E essa cobrança que, né, por exemplo, mas a minha mãe é magra, a minha avó foi assim, né? Então eu também tenho que ser. E na verdade, né, a gente não tem como colocar um padrão, né? Não tem, principalmente se a gente pegar aí a nova geração que está querendo se encaixar cada vez mais, né, dentro de um padrão, isso é muito perigoso, né? Mas não tem. Tem uma outra questão, né? A alimentação, né, para um atleta, para uma pessoa que faz um esporte, ela é muito individualizada. Tem que respeitar inúmeras questões, né? O tempo de prática, qual é o esporte, né? A modalidade, categoria. E muitas vezes, como a Gabi falou, é necessário um consumo, né, alto de carboidrato, e daí vem aquele espanto, nossa, mas se eu comer tudo isso, né? E a gente também prepara o organismo para isso, né? Você não, por exemplo, pegar um triatleta, você não vai dar uma quantidade X de carboidrato e falar assim, sai, vai lá correr. Não, tem todo. Você começa de um jeito, você vai aumentando aos poucos, assim como vai aumentando a carga, você vai aumentando também a carga, né, dos carboidratos, enfim, de toda a alimentação. E dentro do esporte tem muito, né, uma preocupação assim também do corpo, né? Porque você precisa ser magro para ser mais rápido, você precisa ter percentual X de gordura para ser melhor. E isso também dentro e quando a gente fala da mulher, essa questão, essa busca por esse percentual de gordura ideal, ele é muito relativo, porque depender de inúmeros fatores, né? Em que fase que essa mulher está, se ela a idade, se ela entrou numa menarca, se ela como que é o ciclo, se ela está próximo a um climatério, se ela está na menopausa. Então tudo isso influencia, mas se busca um percentual de gordura muito baixo. Muito baixo, é verdade. Gabriela, conta pra gente, como que foi essa sua linha da vida quando a gente pensa na sua relação com a alimentação? A gente já sabe que
que quando você era criança, você tinha a influência da sua avó, que teve essa história de concurso de beleza, de ter sido Miss, e que eu tenho certeza que com a melhor das intenções, né, ela pedia para você ficar de olho no que você comia. Depois você se tornou triatleta, o que não é pouca coisa, é muito legal, aliás, parabéns. E aí eu queria saber como você foi lidando com a comida nas diferentes fases da sua vida. Sempre foi uma loucura. Nunca foi uma relação muito saudável com a comida, porque eu não via como um combustível, eu via muito mais como um vilão. Era sempre meio que eu contra o que eu estava comendo. Ao longo da vida, como eu falei, né, eu sempre fui atleta, eu jogava basquete, e eu sempre tive problema com alimentação. Ou eu não comia porque eu estava treinando muito, ou eu esquecia de comer, ou eu não sabia. Eu desmaiava, e aí minha mãe achava que eu tinha um problema de qualquer coisa, e aí o médico virou e falou assim, olha, falta comida para ela, e minha mãe ficou assim, como assim? Eu dou comida, mas eu não comia. E aí, quando eu comecei a ficar um pouco mais adolescente ali, como diminuir um pouco os treinos, eu engordei muito, e eu comecei a ter já um histórico de compulsão alimentar. Eu estava no intercâmbio nos Estados Unidos, longe da família, e aí eu comecei a descontar muito em comida. Comia assim, eram pacotes de. Eu lembro de comprar um pacote de Kit Kat para levar de volta para minha casa, e aí eu comi todo aquele pacote em questão de dias, e eu não conseguia dar nome para aquilo, mas era uma angústia muito grande que eu estava descontando no alimento. E ali começou, com os 17 anos, uma jornada mesmo que eu lidei muito nesses últimos anos até chegar no triatlon, porque durante o tempo ia oscilando, engordava, emagrecia, sempre em dieta, todas as dietas possíveis que eu via na internet, eu queria fazer, dieta da lua, do sol, da sopa, eu achava que essa era a solução, porque era o que eu era bombardeada ali o tempo inteiro. E aí, quando surge o triatlon, eu vejo que uma dieta restritiva, ela me limitava tanto, porque eu não conseguia fazer os treinos. E eu queria me dedicar, eu sempre fui muito disciplinada, e aí eu quebrava no meio do treino e falava assim, eu não consigo fazer mais, não tenho energia. E aí foi quando eu encontrei um nutricionista esportivo, que ele falou assim, eu preciso que você confie em mim. E você vai fazer uma semana o que eu mandar. E aí ele colocava uma dieta, não era tanta comida, era tanta comida comparado com o que eu comia antes, que eu falava assim, isso não vai dar certo, na verdade, eu vou engordar e eu não vou conseguir fazer nada. E aí a gente combinou uma semana. E aí nessa uma semana, óbvio que uma semana é pouco tempo, mas eu comecei a perceber que eu estava me sentindo melhor. Eu terminava o treino não tão fadigada. Aí eu falei, tá, então eu falei assim, então vamos 3 meses? Eu sigo 3 meses, que você fala? E aí assim a gente ficou 2 anos, eu fiz 2 ciclos da distância de meio Ironman, né, que são as 70,3 milhas. E eu fiz 2 ciclos que eu me senti muito bem. No primeiro, eu dei muito deslize, eu errava ainda, então eu ficava muito doente. No segundo, eu já confiei mais, já me senti mais forte. E aí, conforme o tempo foi passando, eu ia me sentindo melhor nos treinos, eu ia performando mais, o meu corpo foi se transformando e a minha busca incessante pela magreza não fazia mais sentido. E até uma coisa que eu acho que foi um marco para mim foi que quando eu comecei aí numa busca de emagrecimento, eu terminava o treino e a primeira coisa que eu via eram quantas calorias eu tinha gastado. E aquilo para mim era a minha marca meio que de sucesso. Quando eu comecei a entender um pouco melhor triatlon, vários treinos, se significar, teve um dia que eu falei assim, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo quantas calorias eu gastei, e aí eu comecei a falar assim, acho que eu estou começando a evoluir nisso, entender a fazer as pazes mesmo com o alimento. Então, essa foi um pouco da minha jornada, e aí até para finalizar, né, hoje em dia eu não estou mais tão competitiva, não estou em grandes ciclos de grandes desafios, e aí eu comecei com uma nutricionista que ela analisa mais comportamento alimentar. Então, eu não queria mais uma coisa tão voltada para performance, e aí eu mudei, e aí ela não me pesa, ela não me pede medida, que despertam gatilhos absurdos em mim, ela só me fala dos alimentos e me ajuda a escolher bons alimentos. Então eu falo assim, são processos e para cada fase da vida que você está,
às vezes uma abordagem nutricional vai fazer mais sentido que a outra, não que uma esteja certa e outra errada, mas o que a gente vai se adequando ali para o que você busca no momento mesmo. Faz muito sentido isso que você está falando. Daniela, a Gabriela trouxe aqui o relato, né, dessa linha da vida dela em relação à alimentação, e ela falou coisas muito interessantes sobre a necessidade de a gente ter abordagens individuais quando o assunto é nutrição, né? Então você tem o auxílio ali de um especialista e também pensar nos diferentes momentos da vida da pessoa, né? Porque a gente não passa a vida inteira tendo os mesmos objetivos. Então, talvez a gente não deva ter a mesma relação com a alimentação que a gente tinha, por exemplo, num período em que havia um objetivo mais estrito a ser alcançado. Por exemplo, quando ela estava ali, a Gabriela, naqueles ciclos de fazer aquelas provas mais desgastantes. Como que é isso na sua abordagem? Porque tem coisas que funcionam para algumas pessoas e que absolutamente não funcionam para outras, né? A nutrição, ela é eu sempre falo que a nutrição depende, né? Então, ela depende de cada um, depende do objetivo, depende do que ela quer, do que ela busca, né? Às vezes também as questões, né? A pessoa apresenta alguma patologia, a gente também tem que respeitar, né? Então, ela é muito individualizada. Mas a base da nutrição sempre é a educação nutricional, né? Aprender, né, os alimentos que são... que você precisa ter uma alimentação variada, uma boa hidratação, ter um bom descanso, né? Então, assim, respeitar essa individualidade, ela é muito importante, né? Porque nem sempre a Gabi está num outro momento, que como ela trouxe, né? Hoje, onde ela está mais preocupada em fazer as escolhas ali do que ela quer. Então, é um outro momento. Mas aquele atleta... uma pessoa que está numa prática esportiva, que vai fazer uma maratona, um triatlo, ela tem as necessidades, ela precisa respeitar para que ela não tenha um overtraining, venha ter déficits nutricionais, e isso acabar tendo prejuízos né, pode ter ali lesões de estresse por falta de nutrientes. Então, é necessário, né, respeitar o momento de cada um. Às vezes a pessoa está ali com um problema... um cardíaco, ela precisa respeitar aquilo que ela, né, aquela fase. Então, quando a gente pensa também nos adolescentes, atletas, existe muito terrorismo para cima deles. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Só que esquecem de respeitar o desenvolvimento desse adolescente e começam a fazer terrorismo. Então, assim, cada pessoa vai necessitar de um tipo de, né, de um plano alimentar muito específico para cada um, e também respeitando, às vezes, por exemplo, a pessoa vai fazer um triatlo daqui 2 meses, né? Toda essa fase até chegar ao dia da prova, né? Porque vai aumentar, depois vai diminuir, vai aumentar aqui, vai precisar disso, vai precisar daquilo. Também precisa ser respeitado. E quando a gente fala hoje também, né, a um público que eu atendo muito, que são os adolescentes, o quanto se coloca terrorismo, às vezes ali tem um menino, uma menina que está numa fase de estirão, que ele precisa de combustível para crescer, ele precisa de comer, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas colocar um pãozinho com um doce de leite, meu Deus, né? Com doce de leite, mas às vezes eu preciso, porque ele precisa crescer, senão ele pode ter prejuízos, né, de crescimento, no desenvolvimento dele. Então, a nutrição, ela é tudo, depende, né, e depende para quem, por quê, qual o objetivo, né, então, ela é extremamente individualizada. E eu sei que você, Daniela, você é mãe de 2 nadadoras federadas. Então você tem essa experiência como nutricionista esportiva, como mãe e mãe de 2 atletas também, né? Eu imagino como deve ser para lidar com isso, não do que você passa para elas, porque você sabe, mas de informação que elas recebem por aí e de repente trazem para você. Assim, eu acho que como a gente, né, tive a oportunidade de passar sempre uma boa alimentação para elas e nunca proibir elas de comer nada. Então, por elas mesmas, elas, assim, elas não gostam muito de lanches, elas gostam de comida,
Só que assim, não é uma coisa que foi imposta, Sim. é delas, né? Porque veio. Mas não é coincidência, porque quanto mais restrição você tem, mais vontade de comer aquilo que, entre aspas, não pode, você tem também, né? Exatamente, né? Toda restrição gera uma compulsão, né? Então, isso a gente precisa, né, pensar muito, né? Se eu proíbo, em algum momento eu vou ter vontade de comer. Eu não vou comer eu vou comer muito, né? Então, a gente tem que evitar essas coisas restritivas. E, assim, aqui em casa são muitos lanches, né? Muitos. Uma hora ou outra vai um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e tá tudo certo, porque quem vai nadar 3 horas, né? Tá tudo certo comer um bolo de cenoura. Qual é o problema? Nenhum, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com eles, assim, que estão em formação, porque ela sabe que pode comer, a outra sabe que pode comer ali, uma gosta de... assim, comer um doce de leite, uma Nutella, não tem, mamãe, posso comer uma Nutella com banana? Tá tudo bem, né? Porque eu sei que para ela pegou uma colher, colocou lá, ela tá legal, elas estão bem, não precisa, ela não tem aquela necessidade de comer o pote da Nutella. Então, é super importante trabalhar essa questão da educação nutricional com os atletas, com os adolescentes, né? E quando, que eu acho tão bonitinho, quando vai chegando o campeonato, assim, nas semanas, assim, por elas falam assim, eu não vou comer pastel, mas não é porque não pode comer o pastel, elas têm medo de passar mal, né, por ser uma fritura, porque às vezes não sabe como que tá a questão da higienização e tal. Eu acho tão bonitinho isso, essa preocupação, é um cuidado que elas têm, né. Quantos anos elas têm? Elas têm 13, vão fazer 14. Aham. E eu acho muito bonitinho isso, né? É se cuidar, né? Bacana. Olha, e fica a orientação, a partir de tudo que a gente ouviu aqui, do seguinte: se você tem dúvidas sobre a sua alimentação, seja você uma pessoa que quer começar a treinar, ainda não começou, já treina, treina muito, faz alguma modalidade aí com afinco ou não, procura ajuda profissional, procura esse aconselhamento profissional, porque aí você vai ter o retorno realmente de informação de qualidade, não ficar se baseando aí no que você vê em redes sociais, que tem muita bobagem, tem muita gente que não entende do assunto falando a respeito. E eu quero agradecer demais a participação hoje aqui no Bem-Estar em Movimento da Daniela Lovatel, nutricionista esportiva. Daniela, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, aí foi sensacional estar aqui, conversar com você, com a Gabi. Muito obrigada. E muito obrigada também a Gabriela Mello, que é empresária, triatleta e trouxe para a gente esse relato tão precioso, né, de como ela foi lidando com a questão da alimentação ao longo da vida e com esse desfecho bacana de ter hoje essa relação mais pacificada com a comida, que eu acho que é a busca de todos nós. Gabriela, muito obrigada e sucesso para você. Obrigada, Cássia. Até a próxima. Aqui no Bem-Estar em Movimento, a gente conta com a produção da Larissa Machado, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves. Eu volto na semana que vem e espero por você. Até lá. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.